Capítulo 10. Amor em diferentes estruturas familiares. Pais que educam sozinhos os filhos. A vida de Amanda não é fácil e não é de hoje. Ela tem 2 filhos adolescentes, Mark, de 15 anos, e Julie, de 13. Amanda os criou sozinha desde que o marido os abandonou 5 anos atrás. Ela enfrentou o trauma de um divórcio difícil e teve de lidar com sentimentos de rejeição. Em pouco tempo, contudo, retomou a vida. Com a ajuda dos pais, completou o curso de enfermagem e começou a trabalhar em um hospital. Se não fosse pelo emprego em período integral, não teria sobrevivido, pois a pensão enviada pelo ex-marido era esporádica e irrisória. Apesar de tudo o que conseguiu realizar, hoje Amanda se sente culpada. Por causa do trabalho, não pôde passar tanto tempo quanto desejaria com os filhos. Nem sempre assistiu às suas apresentações na escola como gostaria de ter feito. Julie tinha apenas 8 anos quando o pai saiu de casa. Agora é adolescente e Amanda ainda não tem como se dedicar aos filhos da forma como quer. Vê que Julie e Mark estão crescendo, tornando-se independentes e se pergunta se estão prontos para encarar o futuro. Há alguns dias, diz a si mesma, fiz o melhor que pude. Outros, diz, talvez não tenha feito o suficiente. Ultimamente, Mark dá respostas atravessadas e a critica com frequência. Julie quer começar a namorar, mas Amanda acha que ela é jovem demais. Em meu consultório, Amanda diz, não tenho certeza se sou capaz de encarar esse desafio. Creio que até aqui conduzi bem as coisas, mas não sei se conseguirei aguentar até o fim da adolescência deles. O que Amanda estava dizendo não era muito diferente daquilo que dizem centenas de pais que criam sozinhos os filhos. Alguém pode me ajudar, por favor? Não sei se vou dar conta sozinho. Felizmente, há ajuda para pais como Amanda. Algumas comunidades e igrejas têm grupos de apoio para essas famílias. A maioria das bibliotecas tem inúmeros livros escritos para pais que educam sozinhos os filhos. Também há muitos recursos valiosos disponíveis na internet. Não quero repetir aqui as mesmas informações que podem ser encontradas em outros lugares. O objetivo deste capítulo é ajudar pais e mães sozinhos a suprir de modo eficaz a necessidade emocional de amor do adolescente. Amor e emoção. Receber amor de um dos pais. Sei que cada família com um dos pais ausente é singular. No entanto, existem algumas características em comum que tornam a educação uma tarefa mais difícil que nos lares em que ambos os pais estão presentes. A realidade mais óbvia é o fato de que apenas um dos pais tem a guarda dos filhos, mesmo que a guarda compartilhada, situação em que, teoricamente, a criança passa o mesmo tanto de tempo com o pai e com a mãe. Por vezes funcione na infância, dificilmente é praticável na adolescência. Em geral, a mãe fica com a guarda enquanto o pai vê os filhos em intervalos regulares ou esporadicamente. Em casos mais raros, nunca os vê. Por esse motivo, na experiência diária em que o adolescente precisa se sentir amado, apenas um dos pais está disponível. O ideal é que o adolescente tenha pai e mãe que expressem amor diariamente. Em uma família com um dos pais ausentes, esse ideal é impossível. O pai que não tem a guarda raramente tem contato diário com o adolescente. O pai que tem a guarda precisa aceitar essa realidade. Esse é um dos motivos pelos quais o conteúdo deste livro é tão importante para pais sozinhos. Se você é o único a dar amor diariamente a seu filho, é fundamental que descubra e fale a principal linguagem do amor dele. Do contrário, poderá usar atos de serviço enquanto ele necessita de palavras de afirmação. Uma mãe sozinha me disse, mal consigo acreditar em como minha filha mudou. Participei de um workshop em que o palestrante falou sobre as 5 linguagens do amor e sobre como descobrir a principal linguagem do filho adolescente. Percebi que a linguagem do amor da minha filha era tempo de qualidade. Eu costumava usar palavras de afirmação e não entendia por que ela reagia de forma tão negativa. Quando comecei a lhe dar tempo de qualidade, na maioria das vezes apenas a levava comigo para fazer compras e cuidar de outras coisas, mas ainda assim sua atitude mudou de forma impressionante. Em 2 semanas, passou a ser uma pessoa diferente e o clima em nossa casa melhorou muito. Emoções em erupção. Sentimentos reprimidos na infância muitas vezes ressurgem na adolescência. A dor, a raiva e a rejeição, que durante a infância raramente foram expressos, podem gerar baixa autoestima, sentimentos de inadequação, depressão, críticas e comportamento abusivo. Essas emoções e o comportamento resultante delas raramente são articulados na presença do cônjuge que não tem a guarda dos filhos. Talvez isso se deva ao fato de o adolescente acreditar que ele não entenderia ou, possivelmente, não se importaria.
ou talvez não queira estragar os aspectos positivos do relacionamento com o pai ou a mãe. Quem tem a guarda do filho é que sentirá o impacto das emoções outrora adormecidas do adolescente. Para a maioria dos pais que têm a guarda dos filhos, é uma situação extremamente difícil. Muitas vezes, sentem-se pouco valorizados e ficam com raiva do adolescente. O pai ou a mãe que trabalha com tanto esforço para tomar conta desse filho sente-se maltratado por ele. Se é o seu caso, saiba que não é o único a sentir-se dessa forma. Essas emoções são comuns quando filhos educados por apenas um dos pais entram na adolescência. Lembre-se de que as fortes emoções dos adolescentes são relacionadas ao seu desejo de independência e identidade própria. Como adultos em formação, cujos valores intelectuais, espirituais e morais ainda estão se desenvolvendo, ele é forçado a conviver com algo que lhe parece uma injustiça. Esse processo pode ser positivo. Para que o adolescente entre na vida adulta com certo nível de maturidade, as dores do passado precisam ressurgir e ser tratadas. Entretanto, o processo também pode ser doloroso, tanto para o pai ou a mãe, quanto para o adolescente. Emoções e sonhos. Concentre-se nas emoções do adolescente. O importante para o pai ou a mãe que tem a guarda do filho é focalizar as emoções dele e não o comportamento, ou seja, agir de modo exatamente oposto ao que normalmente fazemos. Kim descreve da seguinte forma a frustração com seu filho Sam. Ele vive se depreciando. Não importa o quanto eu o elogie, continua a expressar sentimentos de inadequação. Parece deprimido a maior parte do tempo. Eu me esforço para ser alegre e animada. Tento me concentrar nos aspectos positivos da vida, mas ele continua emburrado. Nenhuma atitude minha parece fazer muita diferença. Kim está procurando mudar o comportamento de Sam, mas não está levando em consideração os sentimentos subjacentes. Precisa entender que por trás do comportamento do adolescente, baseado em sua depressão e baixa autoestima, há sentimentos mais profundos de dor, raiva e rejeição. Essas emoções precisam ser discutidas. Se ela continuar se esforçando para convencer o filho a melhorar a autoestima e ter atitudes positivas ao lhe dizer o quanto é inteligente e capaz, os resultados serão mínimos. Se, contudo, criar um ambiente em que Sam possa falar sobre sua infância, especialmente os sentimentos associados ao divórcio, morte ou abandono do pai, começará a haver uma mudança de atitude. Não estou dizendo que será fácil. Não é algo que acontece depois de apenas uma conversa. O adolescente precisa expressar repetidamente as mágoas do passado, os pensamentos e as memórias resultantes dessas mágoas, enquanto o pai ou a mãe que tem a guarda ouve com empatia. Para que haja cura emocional, essas dores precisam vir à tona e ser compartilhadas. Jéssica se queixou de um problema diferente. Minha filha de 16 anos perdeu o controle. Um dia desses, me ofendeu com palavrões. Não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Em várias ocasiões, atirou objetos, por vezes em mim, mas geralmente contra a parede. Esse comportamento é totalmente atípico. Ao conversar com a filha de Jéssica, descobri que a garota havia começado a namorar fazia pouco tempo. A perspectiva de ter um relacionamento romântico com um garoto fez com que os sentimentos sobre o pai, adormecidos dentro dela, aflorassem. O pai a havia abandonado e ela temia ser abandonada também pelo namorado. A raiva, antes escondida, veio à tona. A garota estava brava com a mãe, a quem ainda culpava em certa medida pelo divórcio. Também estava com raiva do pai, por ter ido embora, e especialmente por demonstrar tão pouco interesse por ela desde então. O comportamento agressivo era, na verdade, sinal inequívoco de que estava começando a lidar com as dores do passado. Quando Jéssica entendeu isso, conseguiu concentrar-se em ajudar a filha a falar sobre as emoções reprimidas, em vez de condenar o comportamento negativo. Com o tempo, o comportamento problemático desaparece à medida que a dor interior é processada quando o adolescente conversa com alguém que se solidariza com ele. Escute e diga a verdade ao adolescente. Ao tratar as dores do coração do adolescente, cabe ao pai ou à mãe não apenas a difícil tarefa de escutar, mas também de dizer a verdade. Quando o outro cônjuge saiu de casa, aquele que ficou deu ao filho apenas explicações simples, que parecem satisfazê-lo naquele momento, e você pensou que o assunto estivesse encerrado. Agora, o adolescente volta a trazê-lo à tona. Dessa vez, porém, faz perguntas muito mais específicas. Quer saber o que aconteceu antes do divórcio? Quer saber como era o casamento no início? Talvez lhe pergunte: se meu pai é tão horrível, por que você se casou com ele?
Se a mãe faleceu, o adolescente voltará a perguntar sobre sua doença ou acidente. Que tipo de pessoa era a mamãe? O que ela dizia sobre mim? Essas são perguntas típicas do adolescente. São difíceis, dolorosas e penetrantes, mas precisam ser respondidas. Não procure de maneira alguma justificar o seu comportamento ou de seu ex-cônjuge. Diga a verdade. Se o adolescente descobrir, o que provavelmente acontecerá, que você mentiu sobre os detalhes, perderá o respeito por você. Quando seu filho era criança, talvez tenha lhe parecido que ele não tinha condições de entender a verdade. Agora, porém, ele é adolescente, e para haver cura emocional, é necessário que saiba a verdade. Lynn, mãe de uma adolescente de 14 anos, disse: "A coisa mais difícil que precisei fazer foi responder às perguntas de minha filha. Sei que deveria ter contado antes, mas nunca parecia ser a hora certa. Então, ela começou a fazer perguntas difíceis, e tive de escolher entre mentir ou dizer a verdade. Na noite mais angustiante de minha vida, contei-lhe que nunca tinha me casado com seu pai, que o havia conhecido em uma festa na praia, feito sexo com ele e nunca mais o tinha visto. Antes disso, sempre tinha dito que ele havia saído de casa quando ela era pequena. No início, minha filha ficou zangada. Disse que deveria ter lhe contado antes. O que mais me machucou, porém, foi sua declaração. Então, na verdade, você não me queria. Foi um acidente." Lynn prosseguiu. Escutei suas palavras cheias de raiva e disse que entendia como ela se sentia, mas esperava que minha atitude a partir daquela noite demonstrasse que sempre a havia amado. Tivemos muitas conversas nas semanas seguintes. Choramos juntas, rimos e nos abraçamos. Nunca me senti tão próxima de minha filha. Creio que agora ela me ama de um modo mais maduro. Sempre soube que chegaria o dia em que teria de lhe contar a verdade e esperava ter a coragem de fazê-lo. Fico feliz que consegui. A verdade dói, mas também cura. Conhecer e falar a principal linguagem do amor do adolescente pode ser extremamente útil quando tiver de lhe contar a verdade. Um toque, uma palavra de afirmação, um presente, um ato de serviço ou tempo de qualidade ajudará a criar o ambiente necessário para o doloroso processo de cura do passado. Mais adiante, a filha de Lynn comentou comigo. Foram os abraços de minha mãe que me ajudaram a atravessar aquela fase. Nunca havia sentido tanta dor em minha vida como no momento em que ela me contou a verdade. Queria correr, gritar, me matar. Mas quando ela me abraçou, senti como se estivesse envolta por um cobertor de amor. Sua principal linguagem do amor era toque físico, e falou de modo profundo a seu coração ferido. Lynn também usou as outras linguagens. Deu à filha doses generosas de tempo de qualidade em longas conversas. Afirmou verbalmente seu amor em inúmeras ocasiões. Também lhe deu presentes especiais e atos de serviço. Todos esses elementos contribuíram para a cura da filha. Mas o toque físico foi como o cobertor de amor que a envolveu. Respeite os desejos inviáveis do adolescente. Gostaria de mencionar outro desafio para mães e pais que educam sozinhos os filhos, e a forma apropriada de lidar com ele. O adolescente numa família em que um dos pais está ausente terá muitos desejos inviáveis. Talvez você ouça seu filho dizer: "Gostaria muito que papai viesse assistir aos meus jogos." Você sabe, porém, que o pai dele mora em uma cidade a mais de 1000 quilômetros de distância, se casou de novo e tem 2 filhos. Ele não virá assistir aos jogos do filho. Sua filha de 16 anos talvez diga: "Papai vai comprar um notebook para mim." Mas você sabe que o pai dela está endividado e que não teria dinheiro para comprar um computador mesmo que quisesse. Esses sonhos impossíveis fazem parte da imaginação do adolescente. São uma tentativa subconsciente de ter o tipo de família que ele deseja. A reação natural de muitos dos pais sozinhos é destruir esses sonhos com uma boa dose de realidade. Em minha opinião, esse é um erro grave. É muito melhor reconhecer os sonhos do adolescente e deixar que a realidade se torne clara aos poucos. Você quer que seu pai lhe compre um notebook? É uma boa ideia. Também gostaria que isso acontecesse. Você gostaria que seu pai pudesse vir e assistir aos jogos? Também acho que seria ótimo. Ao interagir de forma positiva com os desejos irreais de seu filho, você reforça a identidade própria dele. Se lhe parecer necessário contradizer essas ideias e dizer algo negativo a respeito do ex-cônjuge, você ensinará o adolescente a não verbalizar seus desejos. Ao aceitá-los e reconhecê-los, contribuirá para que a comunicação continue a fluir. Se ainda tiver contato com o ex-cônjuge, pode contar alguns desses sonhos do adolescente. No entanto, faça-o apenas a título de informação, e não como cobrança. Por exemplo,
Nosso filho comentou várias vezes que gostaria que você assistisse aos jogos dele. Sei que provavelmente você não tem condições de vir, mas se algum dia der certo, ele ficará bem feliz. Quem sabe da próxima vez que conversar com ele por telefone, pode perguntar como foi o jogo. Essas informações são importantes para o pai ou a mãe que não tem a guarda do filho. Outro exemplo. Stephanie comentou várias vezes que você pretende comprar um notebook novo para ela. Não estou pedindo isso de você, mas achei que você gostaria de saber o que ela anda dizendo. Por vezes, contudo, é melhor que o próprio adolescente compartilhe seus desejos com a mãe ou o pai que não tem sua guarda, especialmente quando os pais têm uma relação conflituosa. Dizer ao seu filho, talvez você devesse falar isso para o seu pai, pode ser um incentivo apropriado. Para alguns pais pessimistas por natureza, pode ser extremamente difícil fazer o que acabei de sugerir. Eles veem sempre a metade vazia do copo e transmitem seu pessimismo ao adolescente. Se por acaso essa é uma característica de sua personalidade, procure um conselheiro que possa ajudá-lo a ter uma perspectiva mais otimista. Sonhos, mesmo impossíveis, tornam a vida mais suportável em fases difíceis. E quem sabe o que é impossível? Se os desejos do adolescente são inviáveis, em algum momento isso ficará evidente. No entanto, ao compartilhar esses desejos, ele fornece informações que os pais não teriam outra maneira de obter. Com frequência, muitos desses desejos são relacionados à principal linguagem do amor dele. Provavelmente, a principal linguagem do amor do adolescente que deseja que o pai assista seus jogos é tempo de qualidade. A menina que pede um computador talvez demonstre que os presentes são sua principal linguagem do amor. Ao ouvir com atenção, descobrirá muita coisa sobre as necessidades de seu adolescente. Para os pais que não têm a guarda dos filhos. Aqui vão algumas ideias para os pais que não têm a guarda do filho. Espero que não tenha se sentido injustiçado na primeira parte deste capítulo. A verdade é que você pode ter um papel importante na vida de seu adolescente. Ele precisa de você. Muitos pais que não têm a guarda dos filhos reconhecem que precisam de ajuda para saber como educá-los. Alguns veem o adolescente com frequência, outros moram longe. Como aproveitar ao máximo a sua realidade? Vamos tratar de algumas armadilhas e em seguida ver algumas ideias positivas. Uma armadilha comum é o que às vezes chamamos de síndrome de papai Disney World. Isso acontece quando você usa o tempo que passa com seu adolescente para levá-lo a eventos esportivos, fazer compras, assistir filmes ou ir a parques de diversão. Você presta mais atenção nas atividades do que no adolescente. Por causa do tempo limitado que esses pais têm com o adolescente, a tendência é planejarem cada encontro com antecedência e procurarem fazer algo divertido. No final da visita, pai e filho estão exaustos. Não me interprete mal, não há nada de errado em se divertir. No entanto, a vida não é feita apenas de diversão e brincadeiras. O adolescente precisa vê-lo em situações mais corriqueiras. Uma vez que você não faz parte da rotina diária de seu filho durante a semana, talvez não faça ideia do que se passa na mente e no coração dele. Para construir proximidade, é necessário um ambiente descontraído, e por vezes, não tão descontraído. A fim de serem capazes de suprir as necessidades dos filhos, os pais precisam descobrir quais são essas necessidades. Não é incomum que pais e adolescentes tenham pontos de vista diferentes sobre a relação de visitação. Pesquisas indicam que, com frequência, o pai sente que cumpriu sua responsabilidade, enquanto o adolescente tem a impressão de que falta alguma coisa. O pai imagina que soube expressar amor, mas o adolescente se sente rejeitado. De acordo com um estudo, enquanto a maioria dos pais acredita ter cumprido suas obrigações, 3 em cada 4 adolescentes têm a impressão de que não são importantes para os pais. A seu ver, os pais estão presentes fisicamente, mas não emocionalmente. Tudo indica que a síndrome de papai Disney World não é a melhor abordagem para educar o adolescente. Outra armadilha é aproveitar-se do tempo do adolescente e ou de sua disposição de ajudar. Uma garota de 15 anos conta que chegou à casa do pai para passar o final de semana e ficou sabendo que ele teria de sair por causa de outro compromisso. O pai pediu que ela cuidasse dos 2 meio-irmãos até que ele e a esposa voltassem. O casal retornou na noite seguinte, bem depois da meia-noite. Claro que, para aquela adolescente, essa visita não trouxe satisfação. Quando chegou a ocasião de visitar o pai novamente, ela não quis ir. Não quero dizer que o adolescente não deva ter nenhuma tarefa durante a visita. Envolvê-lo no ritmo normal da casa pode ser uma experiência positiva. Coisas simples como ir juntos ao supermercado podem ser relevantes, mas ele sabe quando estão se aproveitando dele. Se você estiver preocupado apenas com seus próprios interesses, seu filho não demorará a se ressentir desse comportamento.
A terceira armadilha é supor que o adolescente está emocionalmente estável caso ele não comente sobre problemas. Muitas vezes, o adolescente reluta em falar de suas dificuldades emocionais com o pai que não tem sua guarda. Existem várias razões para isso. Alguns temem que, se forem honestos a respeito de seus sentimentos, o pai os rejeitará e não haverá mais visitas. Aqueles que se lembram das reações violentas do pai no passado temem que ele se enfureça caso compartilhem o que se passa de fato em sua mente e em seu coração. Outros não conseguem falar porque não querem tumultuar as coisas. Em resumo, silêncio não é sinônimo de que está tudo bem. A maioria dos adolescentes cujos pais são separados tem os sentimentos e pensamentos dos quais tratamos no início deste capítulo, e precisa compartilhá-los com você. O pai sábio cria um ambiente em que é possível haver diálogo, sem medo de retaliação. Na maioria dos casos, o pai precisa tomar a iniciativa e dizer algo como: sei que o fato de sua mãe e eu termos nos separado deve ter causado muita dor e dificuldade para você. Se quiser conversar sobre isso, pode ter certeza de que estou disposto a ouvir. Se eu continuar a errar ou a fazer coisas que o decepcionem ou magoem, espero que me avise. Quero ser um pai melhor e estou aberto para sugestões. Talvez o adolescente não reaja de imediato, mas se ele concluir que você está sendo sincero, mais cedo ou mais tarde, lhe falará das dificuldades dele. Suas questões pessoais. Se você não tem a guarda do filho e passa pouco tempo com ele em razão de problemas pessoais, dificuldades emocionais ou financeiras, vícios, etc., quero incentivá-lo a tomar providências para tratar de seus problemas. Depois de muitos anos aconselhando casais e famílias, posso dizer que chegará o dia em que se arrependerá de não ter participado mais da vida de seu adolescente. É possível evitar esse arrependimento ao tomar medidas apropriadas para tratar de suas questões e obter a ajuda necessária. Procure um conselheiro, um pastor ou um amigo de confiança e fale honestamente sobre suas necessidades. Deixe que alguém o encaminhe para a ajuda de que você precisa a fim de tomar um rumo mais saudável. Quando você der esses passos, seu filho começará a respeitá-lo e você estará mais próximo de ter um bom relacionamento com ele. Participe e fale a linguagem do amor do adolescente. Se em contrapartida você tem um contato frequente com seu filho, aproveite ao máximo as oportunidades de comunicação, sejam elas pessoais ou à distância. Conte para ele o que está acontecendo em sua vida, tanto sucessos como fracassos. Seja honesto e autêntico. O adolescente busca autenticidade. Faça perguntas que o ajudarão a descobrir os pensamentos, sentimentos e desejos dele. Você não precisa ter todas as respostas. Aliás, é melhor que não tenha. O adolescente precisa aprender a pensar com a própria cabeça. Procure entrar em contato com as emoções dele. Não se limite a conversas superficiais. Peça ao ex-cônjuge sugestões para melhorar seus contatos com o adolescente. Além disso, enquanto está com seu filho, não critique o cônjuge que tem a guarda dele. Se o adolescente se queixar dele, escute o que tem a dizer. Pergunte como pode ajudar. Seja compreensivo com as críticas do filho, mas não acrescente suas próprias opiniões. Acima de tudo, aprenda a falar as 5 linguagens do amor. Descubra qual é a principal linguagem do amor de seu filho e use-a com frequência. A melhor maneira de contribuir para o bem-estar do adolescente é mostrar que se importa com ele e o ama. Não pressuponha que ele sente seu amor. Muitos pais usam a própria linguagem do amor e imaginam que dessa forma os filhos se sentirão amados. Milhares de adolescentes não se sentem amados. Não existe substituto para a principal linguagem do amor de seu filho. Não importa como tenha sido o relacionamento com o adolescente até aqui, nunca é tarde demais para melhorá-lo. Uma confissão honesta das falhas do passado e um pedido de perdão podem ser o primeiro passo no longo caminho para a renovação de um relacionamento afetuoso entre vocês. A jornada talvez seja difícil para ambos, mas posso lhe garantir que vale a pena. Diretrizes importantes. Eis algumas diretrizes importantes, tanto para os pais que têm a guarda do filho, quanto para os que não têm, para demonstrar amor. Número 1. Ouça o adolescente. Não há como educá-lo devidamente se não prestar atenção ao que ele diz. Pais que não levam em consideração as declarações dos adolescentes dificilmente serão capazes de suprir suas necessidades emocionais e não terão como orientá-los devidamente. Ao ouvir seu filho, você está lhe dando tempo de qualidade e lhe dedicando toda a sua atenção. Está comunicando que ele é uma pessoa que vale a pena ser conhecida e está dedicando a ele uma parte de sua vida.
Número 2. Ensine-o a lidar com a raiva de forma positiva. O primeiro passo talvez consista em trabalhar sua própria maneira de lidar com a raiva. A maioria dos pais que educam sozinhos os filhos teve de enfrentar situações que causaram raiva. Alguns aprenderam a lidar com ela de forma construtiva, enquanto outros ainda a engolem e depois explodem em seu modo de agir e falar. É pouco provável que o adolescente se abra com você enquanto não observar que você está tomando providências para aprender a lidar com a raiva. Veja mais ideias no capítulo 9, A Raiva e os Adolescentes. Número 3. De maneira gentil, porém firme, mantenha os limites. O adolescente precisa de segurança resultante de saber que os pais se importam com ele o suficiente para dizer não para aquilo que, na visão deles, será prejudicial. Evidentemente, essa abordagem funciona melhor se pai e mãe têm condições de conversar sobre limites e definir uma lista de regras e consequências. Essa é uma forma de mostrar ao adolescente que ambos se importam igualmente com o bem-estar dele. Número 4. Acima de tudo, dê ao adolescente amor incondicional. Bom ou mal, certo ou errado, ele precisa sentir que alguém se importa com ele e o ama de fato. As pessoas que ele mais gostaria que o amasse são os pais. Se possível, pai e mãe devem fazer um esforço conjunto para manter o tanque de amor do filho cheio. Número 5. Considere a possibilidade de participar de um grupo para pais que educam sozinhos os filhos. Há grupos desse tipo em centros comunitários, igrejas e faculdades. Em geral, ajudam a abrir uma via de comunicação de mão dupla. Alguém já terá percorrido o caminho que você está trilhando e poderá lhe dar sugestões práticas. Outros acabaram de entrar nesse universo e você poderá lhes dar ânimo. Esses grupos podem ser de grande ajuda na difícil tarefa de criar bem os filhos nessas circunstâncias. Número 6. Peça apoio de familiares, de amigos e da igreja. Se você tem parentes que moram por perto e que, a seu ver, poderiam ser uma boa influência para seu filho, peça a ajuda deles. Se não há membros da família por perto, ou se poderiam ser uma influência negativa, busque a ajuda de amigos. Juntamente com os grupos comunitários mencionados acima, as igrejas podem ser um excelente recurso nessa situação. Além de oferecerem apoio espiritual, também são um bom ambiente para cultivar amizades saudáveis. Há igrejas que oferecem cursos para pais que educam sozinhos os filhos e, ao mesmo tempo, têm atividades interessantes para adolescentes. A participação nesses eventos pode ser assunto de boas conversas com seus filhos. Muitos pais que educam sozinhos os filhos encontraram no contexto da igreja e da família pessoas que tiveram um papel importante no desenvolvimento de seus adolescentes. Você não precisa andar sozinho. Há pessoas em sua comunidade que se importam. Continue a procurar até encontrá-las. Mais cedo ou mais tarde, seu adolescente chegará à vida adulta e será imensamente abençoado se puder dizer, com sinceridade, sei que minha mãe me amou, sei que meu pai me amou. Meu desejo sincero é que este capítulo o ajude a ouvir essas palavras algum dia. Famílias mistas. Alguns anos atrás, trabalhei como conselheiro durante um acampamento para jovens nas belas montanhas de Blue Ridge, na Carolina do Norte. Michael pediu para falar comigo e eu o convidei para caminharmos até o mirante. Descobri que os adolescentes falam mais abertamente enquanto caminham. Estávamos andando na trilha fazia uns 15 minutos, falando de amenidades, quando perguntei a Michael sobre sua família. Ele respondeu, é sobre isso que queria conversar com você. Não gosto de ter um padrasto. Antes de minha mãe se casar com Rod, era ótimo. Ela e eu nos entendíamos. Sentia que ela me respeitava. Agora, sinto como fosse criança outra vez. Ela e Rod começam a impor várias regras boas. Sei que foi a ideia dele, pois minha mãe não costumava ser tão rígida. Mas agora minha mãe toma partido dele e minha vida está uma droga. Queria ir morar com meu pai. O que Michael me disse naquele dia é repetido inúmeras vezes em clínicas de aconselhamento em todo o país. Para a maioria dos adolescentes, a vida em uma família mista, resultante de segundo casamento, é extremamente difícil. No caso de Michael, ele havia se acostumado às regras combinadas muitos anos atrás, e agora estava chateado com as mudanças por causa da nova família. Desde que o pai tinha saído de casa 6 anos antes, Michael havia aprendido a conviver com a mãe e a irmã mais nova. Havia lidado com o trauma de ser rejeitado pelo pai e tinha consciência dos sacrifícios e do trabalho dedicado da mãe para suprir as necessidades da família. Eu cuidava de minha irmã durante a tarde, depois da escola, até minha mãe voltar para casa, disse com um misto de orgulho e autoconfiança.
Também ajudava a lavar roupa e consertar coisas na casa. Minha mãe me tratava como adulto. Depois que Rod se tornou parte da família, tudo mudou. Rod queria ajudar Michael nos serviços e lhe dava conselhos sobre como fazer pequenos reparos na casa. Eu sei fazer essas coisas todas. Será que ele pensa que sou incompetente? Michael perguntou. Enquanto eu escutava falar, entendi que muito provavelmente o padrasto era sincero e estava tentando se aproximar ao propor que fizessem juntos serviços de casa. Mas, se Rod não acordasse para o fato de que Michael era um adolescente cuja independência estava sendo ameaçada, mais cedo ou mais tarde seria rejeitado por ele. Ao mesmo tempo, era bem possível que, embora no momento a mãe estivesse tomando partido do novo marido, era uma questão de tempo até que sua preocupação pelo filho causasse conflitos entre ela e Rod. Pesquisas mostram que a principal causa de divórcio no segundo casamento é a diferença de opiniões a respeito da educação dos filhos, e que a taxa de divórcios em segundos casamentos é consideravelmente maior que em primeiros casamentos. A família mista é formada de maneira bem diferente da família biológica inicial. Na família biológica, os cônjuges tiveram algum tempo juntos antes de o primeiro filho nascer. A criança veio ao mundo como bebê e o casal aprendeu aos poucos a educá-lo. Na família mista, em contrapartida, raramente o casal tem muito tempo a sós. Os filhos estão presentes desde o começo. Muitas vezes, são adolescentes que estão desenvolvendo sua independência e identidade própria. Todas as dificuldades normais desse processo são intensificadas para o adolescente, que de repente se vê dentro de uma família mista. As percepções do adolescente e os temores dos pais. Muitas vezes o adolescente tem a impressão de que seu processo de desenvolvimento está sendo sacrificado em troca da felicidade dos pais. Se esse ressentimento não for tratado, logo se transformará em amargura que levará à rebeldia. Ao mesmo tempo, os pais entram no segundo casamento com 3 medos intensos: medo de perder o amor do filho adolescente, medo da rebeldia e medo de estragar a vida dos filhos. Como uma mãe disse: acabei com a vida de minha filha, primeiro com o divórcio e depois com o meu novo casamento. Como pude ser tão burra? Esses medos com frequência levam os pais biológicos a se esquecerem dos conceitos básicos de disciplina e de como lidar com a raiva, 2 questões das quais tratamos em capítulos anteriores. O pai ou a mãe procura apaziguar o adolescente e acaba afastando o novo cônjuge. Muitos outros desafios podem surgir na família mista: brigas entre os filhos de um cônjuge e de outro, abuso sexual por parte dos meios-irmãos ou entre o adolescente e o novo cônjuge, conflitos entre a mãe ou o pai biológico e a madrasta ou o padrasto sobre diretrizes apropriadas para a família, conflitos entre a família mista e a outra família a respeito do que é melhor para o adolescente, entre outros. A lista de possíveis desafios é longa. Meu objetivo aqui não é pintar um quadro sombrio da situação, mas sim ser realista e oferecer esperança. Acredito que entender as 5 linguagens do amor e usá-las na família mista pode contribuir de forma importante para criar um ambiente em que o sucesso é possível. Todos nós temos a necessidade emocional de nos sentirmos amados, e o amor é o lubrificante das engrenagens nos relacionamentos familiares. Por isso, se aprendermos a comunicar amor de modo eficaz, poderemos criar um ambiente saudável para a família mista. Nesse ambiente de amor, em que é possível resolver conflitos, o adolescente tem condições de continuar no processo saudável de desenvolvimento de sua independência, e os pais podem desfrutar um relacionamento conjugal cada vez mais maduro. Quando a necessidade de amor não é suprida, porém, a família entra em conflito. Quero incentivá-lo a levar a sério os conceitos dos quais tratamos nos primeiros capítulos deste livro. Procure usar as linguagens do amor de cada membro da família, pense nos vários dialetos que podem comunicar amor ao adolescente, e identifique qual é a principal linguagem do amor dele, bem como a sua própria. Leia material sobre a dinâmica de relacionamentos em famílias mistas. Entenda que o adolescente nem sempre estará aberto para expressões de amor. Não leve para o lado pessoal. Tente uma estratégia diferente no dia seguinte e aprenda com os erros. Agora, vejamos alguns desafios comuns de amar o adolescente em uma família mista. Sentimentos de rejeição e ciúmes. Muitas vezes, o adolescente demora a reagir ao amor do padrasto ou da madrasta. Existem várias razões para isso. Talvez o adolescente tema ser rejeitado pelo novo cônjuge. Como padrasto ou madrasta, você talvez tenha dificuldade de entender por que o adolescente se retrai. Afinal de contas, você decidiu amá-lo e se esforça com sinceridade para relacionar-se com ele e expressar amor. É importante entender que o adolescente já sofreu o trauma da rejeição quando viu os pais se divorciarem. Talvez o divórcio tenha acontecido quando ele era criança,
mas o trauma é uma lembrança dolorosa para o adolescente, algo que ele não quer que se repita. Não deseja passar por novos sofrimentos. Segundo, o adolescente talvez tenha ciúmes do relacionamento do novo cônjuge com a mãe ou o pai biológico. É possível que veja você como uma ameaça ao relacionamento dele com a mãe ou o pai. Desde que você apareceu, talvez ele esteja recebendo menos atenção da mãe ou do pai. Além disso, talvez tenha ciúme da afeição que você demonstra aos seus filhos biológicos. Outro problema comum em famílias mistas é o fato de os filhos imaginarem que estão sendo desleais à mãe se corresponderem ao amor da madrasta, ou desleais ao pai se corresponderem ao amor do padrasto. Além disso, os adolescentes por vezes não reagem facilmente de forma positiva ao amor do padrasto ou da madrasta, porque o veem como uma ameaça à independência deles. Essa questão era parte daquilo que Michael, sobre quem falamos anteriormente, estava sentindo em relação ao padrasto. Como lidar com os sentimentos do adolescente? O que a madrasta ou o padrasto pode fazer para superar essas barreiras? Primeiro, dê ao adolescente liberdade de ser quem ele é. Os sentimentos e medos que acabamos de ver são reais para o adolescente, mesmo quando não são articulados. Não tente convencê-lo do contrário. Se ele resolver falar, escute atentamente e reconheça suas emoções. Faz sentido. Entendo que você tem essa impressão. Essas são declarações de afirmação. Em contrapartida, declarações exageradas soarão vazias. Você não precisa se preocupar comigo. Nunca o abandonarei e não tirarei sua mãe de você. O adolescente reagirá de modo muito mais positivo a ações que a promessas. Como qualquer outro adolescente, aquele que cresce numa família mista se rebelará quando estiver buscando identidade própria e independência. É importante entender que, numa família mista, dor, tristeza e depressão muitas vezes estão por trás do comportamento rebelde do adolescente. É um equívoco julgar o comportamento dele sem levar em conta seus sentimentos. Lembre-se disso e será capaz de demonstrar compaixão e misericórdia. Segundo, não procure tomar o lugar da mãe ou do pai biológico do adolescente. Incentive-o a amar e se relacionar com a mãe ou o pai biológico sempre que possível. Nunca o deprecie verbalmente na frente do adolescente. Como lidar com os próprios pensamentos e sentimentos? Reconheça seus sentimentos e medos. O próximo passo é ser honesto consigo mesmo sobre seus sentimentos e pensamentos. Se seu casamento está passando por problemas, é possível que você também esteja se afastando do adolescente porque teme um novo divórcio. Você não quer se aproximar dele, pois não quer magoá-lo novamente. Talvez se sinta culpado ainda porque não tem um relacionamento chegado com seus filhos biológicos. Pode parecer injusto construir um relacionamento próximo com o enteado enquanto existe um distanciamento entre você e seus próprios filhos. Também é possível que você se afaste do adolescente porque tem ciúmes da atenção e do tempo que ele recebe de seu cônjuge. Todos esses sentimentos envolvem certa medida de egoísmo. É difícil ir além de nossos próprios desejos e necessidades. Essa preocupação intensa consigo mesmo, porém, acaba destruindo qualquer relacionamento. Como lidar com esses pensamentos e emoções que podem criar barreiras para desenvolver um relacionamento de afeto com o enteado adolescente? Para começar, reconheça seus próprios pensamentos e emoções. Eles não desaparecerão só porque você está tentando ignorá-los, mas certifique-se de ser honesto consigo mesmo. O egoísmo produz isolamento e solidão. As pessoas mais felizes do mundo são aquelas que estão dispostas a dar, não as que só querem receber. Ame seus filhos e enteados. É possível amar a esposa, os filhos biológicos e os enteados e ainda ter amor suficiente para outros. Seu cônjuge pode amar os filhos dele e você, e ainda terá amor para os enteados. Na realidade, é impossível amar o cônjuge e não amar os filhos dele. A relação entre pais e filhos não permite que os dois sejam separados. Lembre-se de que você sempre colhe aquilo que semeia. Ame, e mais cedo ou mais tarde será amado. Dê, e lhe será dado. O sucesso na família mista não se encontra em lidar com os filhos, mas sim em amá-los rumo à maturidade. Madrastas e padrastos que estão decididos a amar os enteados precisam ter paciência. Adolescentes, ao contrário das crianças mais novas, não absorvem passivamente o amor que você lhes oferece. Eles têm os próprios pensamentos, as próprias experiências e formas de comportamento. Pesquisas mostram que, em geral, leva no mínimo de 18 meses a 2 anos para que o adolescente e a madrasta ou o padrasto desenvolvam um relacionamento de afeto. Como saber se o adolescente está formando vínculo com você?
Ele começará a demonstrar carinho de forma espontânea e estará disposto a receber seu amor. Puxará a conversa e tomará a iniciativa de realizar atividades com você. Expressará consciência de suas necessidades e pedirá sua opinião. Quando isso acontecer, você estará colhendo os frutos do amor incondicional. Construir um relacionamento sólido de afeto com o enteado é uma das melhores coisas que você pode fazer por seu casamento. Os pais amam os filhos biológicos, e quando vem o cônjuge se esforçar com sinceridade para se relacionar com o filho, o amor pelo cônjuge aumenta. Disciplina na família mista. A disciplina costuma se tornar uma área de sério conflito em famílias mistas. A maioria dos pais biológicos não concorda em todos os detalhes quanto à disciplina dos filhos. Em uma família mista, as diferenças são maiores, pois um dos cônjuges é a mãe ou o pai biológico e o outro é a madrasta ou o padrasto, e cada um traz para a família mista sua bagagem familiar anterior. O propósito da disciplina é ajudar os adolescentes a se tornarem adultos maduros e responsáveis. Esse processo pode ser mais difícil na família mista que numa família biológica, mas não é impossível. Sugiro que leia com atenção o capítulo 12, que trata de amor e responsabilidade. Ele o ajudará a entender melhor os conceitos básicos de disciplina. Quando as regras mudam. Os adolescentes sabem que as coisas serão diferentes agora que a madrasta ou o padrasto chegou. Sem dúvida, haverá mudanças. Por exemplo, se a madrasta ou o padrasto também tem filhos, é necessário estipular novas regras sobre como o adolescente irá se vestir ou trocar de roupa dentro de casa. Não tentem determinar sozinhos quais serão essas novas regras. Como pais, vocês têm a palavra final, mas o adolescente deve ajudar a estabelecer as regras e as consequências, caso sejam desobedecidas. É bem provável que você e seu cônjuge discordem de aspectos das regras e consequências. Recomendo como diretriz que no primeiro ano da nova família, a madrasta ou o padrasto consinta com os desejos do cônjuge que é a mãe ou o pai biológico. À medida que se formarem novos vínculos emocionais, as regras poderão ser avaliadas caso não pareçam adequadas à madrasta ou ao padrasto. Nos primeiros estágios da formação de uma família mista, ater-se a mudanças mínimas contribuirá para a maior aceitação. Uma boa abordagem para processar emoções e ideias é adotar desde o início o sistema de reunião de família, deixando claro que cada membro tem direito de pedir uma reunião a qualquer momento que lhe parecer necessário fazer alguma mudança na dinâmica familiar. Se nessas reuniões você levar a sério as ideias e sentimentos do adolescente, bem como das crianças mais novas, ao mesmo tempo que se reserva o direito de dar a última palavra, criará um ambiente propício para resolver os conflitos familiares. Será muito mais fácil criar esse ambiente se os membros da família se sentirem amados uns pelos outros. Portanto, é fundamental para os relacionamentos saudáveis que todos falem a principal linguagem do amor um do outro. O cumprimento das regras e sua coerência. Durante o primeiro ano da família mista, quando for preciso aplicar as consequências de quebrar uma regra, é melhor que a mãe ou o pai biológico o faça. Mais adiante, quando houver mais vínculos emocionais entre a madrasta ou o padrasto e o adolescente, qualquer um dos pais poderá impor as consequências, especialmente se foram estabelecidas de antemão e se todos as compreenderam. Falar a principal linguagem do amor do adolescente antes e depois de aplicar as consequências aumenta a probabilidade de o adolescente considerá-las justas. É extremamente importante ser coerente ao aplicar as consequências, especialmente em uma família mista. Na nova família de Sam e Yvonne, a regra era que as bicicletas deviam ser colocadas na garagem antes das 20 horas. Se alguém desobedecesse a essa regra, a consequência seria a perda do privilégio de andar de bicicleta no dia seguinte. Todos concordaram que era uma regra justa, e nos dias mais longos de verão o limite foi estendido para as 21 horas. A regra foi testada 3 semanas depois, quando Erika, filha de 13 anos de Yvonne, deixou a bicicleta no jardim do vizinho. Às 21h10, o filho do vizinho veio trazer a bicicleta de Erika. Yvonne agradeceu, colocou a bicicleta na garagem, calmamente informou a filha o que tinha acontecido e a lembrou de que não poderia andar de bicicleta no dia seguinte. Na tarde seguinte, Erika se aproximou da mãe com seu sorriso mais encantador e lhe disse: "Quero lhe pedir um favor. Sei que deixei minha bicicleta lá fora ontem à noite, mas hoje à tarde todas as garotas da vizinhança vão andar de bicicleta no parque. Mamãe, se você me deixar ir, não andarei de bicicleta nos próximos 2 dias. 2 dias em vez de 1. Isso é justo, não é?" Yvonne quis dizer sim. Seria mais fácil e a proposta de Erika parecia justa, mas sabia que se concordasse, comunicaria a ideia errada. Portanto, disse: "Sinto muito, Erika. Você conhece as regras e sabe das consequências. Não poderá andar de bicicleta no dia seguinte se deixá-la fora da garagem."
Ao perceber que o sorriso e a abordagem educada não resolveriam, Erika resolveu mudar de estratégia e usar a insistência em tom queixoso. Por favor, mãe, é justo, é justo. 2 dias em vez de 1. 2 dias por 1. É justo, mãe. Sinto muito, disse Ivone, mas você conhece as regras. Então Erika aumentou a pressão. Como pode fazer isso comigo? Todas as garotas vão ao passeio. Eu não gosto dessas regras novas. Não era assim antes de Sam vir morar com a gente. Não é justo, não gosto de morar nessa casa. Ivone teve vontade de dizer a Erika que Sam não tinha nada a ver com o assunto, mas sabiamente não ventilou essa ideia. Em vez disso, falou: Filhinha, sei que você quer andar de bicicleta com as garotas. Gostaria de dizer sim, mas não posso, pois não é assim que a vida funciona. Quando fazemos algo errado, precisamos sofrer as consequências. Entendo que esteja chateada. E também sei que algumas vezes gostaria que o Sam não estivesse aqui. Talvez imagine até que eu teria cedido se o Sam não fosse parte de nossa família. Espero que não pense dessa forma. Eu a amava antes de amar o Sam, e continuo a amar você. Estou fazendo valer as regras porque eu sei o que é melhor para você. Não venha com essa história de saber o que é melhor para mim, Erika resmungou enquanto saía da sala. Ivone suspirou e se perguntou: será que estou fazendo a coisa certa? Em sua mente sabia que estava certa, mas em seu coração ainda tinha dúvidas. Erika ficou emburrada e se fechou no quarto o resto da tarde e à noite, e na manhã seguinte saiu para a escola sem dizer uma palavra. À tarde, porém, estava alegre e animada como sempre e nunca mais tocou no assunto, nem deixou a bicicleta do lado de fora. Umas 5 semanas depois, Sean, filho de 15 anos de Sam, deixou a bicicleta do lado de fora, além do horário estipulado. Sam descobriu quando voltou para casa à noite, colocou a bicicleta na garagem e informou a Sean que ele não poderia usá-la no dia seguinte. Tudo bem, disse Sean. Eu entendo, eu esqueci. Imagine a consternação de Ivone quando na tarde seguinte ouviu Sam dizer a Sean: que tal irem ao mercado de bicicleta cortar pão? Preciso cortar a grama. Ivone disse em voz baixa: Sam, pensei que Sean não pudesse andar de bicicleta hoje. Ao que Sam respondeu de imediato: precisamos de pão e eu tenho que cortar a grama. Ele está me ajudando, não tem problema. Sean foi ao mercado e Ivone entrou em casa sentindo-se traída. Não acredito que ele fez isso, pensou. Quando descobrir, Erika vai ficar inconformada. Sam quebrou uma das regras fundamentais da boa disciplina familiar, a coerência. Se ele não reconhecer o erro diante de Ivone e Erika, a barreira emocional que ele criou dificultará seus esforços de construir um relacionamento afetuoso com a esposa e a enteada. Sean também foi prejudicado pela incoerência do pai. Poucas coisas são mais importantes em uma família mista que o compromisso dos pais de serem coerentes na imposição das consequências. Outras áreas de conflito. Atitudes e comportamentos do ex-cônjuge. Muitas vezes, além da família com a qual o adolescente mora, ele tem outra família, constituída pelo pai biológico e seu novo cônjuge, ou pela mãe e seu novo cônjuge. Esse fato pode criar dificuldades nos relacionamentos. É possível que um dos ex-cônjuges ainda tenha raiva, amargura ou ódio do outro. Também acontece de ainda amar o ex-cônjuge, o que pode ser particularmente difícil para o novo cônjuge. Além disso, os padrões recorrentes de comportamento que levaram ao divórcio talvez ainda persistam e causem problemas. Por exemplo, o marido que trabalhava demais e nunca voltava para casa no horário prometido, talvez se atrase na hora de buscar o adolescente para as visitas de fim de semana. É possível que esse atraso exaspere a mãe, como acontecia quando ainda estavam casados. A mãe que reclamava de tudo e precisava controlar até os mínimos detalhes, talvez continue a irritar o ex-marido quando tenta controlar a logística do tempo dele com o adolescente. Muitos desses conflitos giram em torno da visita, pois é o momento em que os cônjuges geralmente têm mais contato um com o outro. Além disso, pode acontecer de os pais biológicos culparem um ao outro por problemas emocionais ou comportamentais que o adolescente vem apresentar. Por vezes, o ex-cônjuge fará comentários negativos sobre você e seu cônjuge atual para o adolescente. E seu filho os repetirá para você quando estiver zangado. Kyle, 16 anos, disse à mãe: papai falou que não vai ter como comprar um carro para mim porque gastou todo o dinheiro dele para montar esta casa. Lisa, 17 anos, estava discutindo com a madrasta quando gritou: minha mãe disse que você não presta, porque tirou meu pai de nós. Nunca vou perdoar você. Diferentes conjuntos de valores. Por vezes, os valores da outra família são bem diferentes dos seus. Talvez esse tenha sido um dos fatores que levaram ao divórcio. Os maiores conflitos entre famílias com frequência são relacionados à área dos valores morais.
A presença de pornografia, o uso de palavrões e o consumo de bebidas alcoólicas e drogas talvez não estejam mais presentes no lar atual, mas o adolescente entrará em contato com eles quando for visitar a mãe ou o pai que não tem a guarda dele. O tipo de filme a que assistirá durante a visita talvez seja diferente do que você permite. Pode acontecer de as crenças religiosas também serem diferentes. Tudo isso pode se tornar motivo para conflito. No entanto, a não ser que as atividades em questão sejam ilegais, aquele que tem a guarda do adolescente não pode controlar o que acontece quando ele está com o ex-cônjuge. Nessa circunstância, o programa positivo de amor e disciplina é fundamental. Se o adolescente está aprendendo com você que toda escolha tem consequência e que você está lhe dando escolhas e certificando-se de que arque com as consequências quando essas escolhas forem imprudentes, existe maior probabilidade de ele levar essa verdade com ele ao visitar a outra família. Talvez seja exposto a ideias e comportamentos que você preferiria que ele não visse ou ouvisse, mas é mais provável que tome as decisões corretas por causa do amor e da disciplina consistentes que recebeu de você. Manter o tanque de amor do adolescente cheio pode impedi-lo de tomar decisões erradas. O adolescente é naturalmente atraído por aquele que lhe dá amor verdadeiro. Se o adolescente sabe que você tem em vista os interesses dele e se sente profundamente amado, é menos provável que seja levado pelos comportamentos negativos do outro. Para começar, não quer magoar você. Além disso, sabe que o outro pai não está preocupado com o bem-estar dele, pois se estivesse, não o exporia a práticas destrutivas. Ao lidar com esses conflitos com a outra família, nunca pague na mesma moeda. Não procure combater o comportamento negativo do ex-cônjuge ao fazer com ele o mesmo que ele faz com você. De modo gentil, porém firme, posicione-se da maneira que lhe parecer apropriada. Não deixe que o comportamento dele intimide você e não procure intimidá-lo. O objetivo não é derrotar o ex-cônjuge, a mãe ou o pai biológico que você não é capaz de verdadeiramente substituir na vida de seu filho. O objetivo é manter saudável o atual casamento e ajudar o adolescente a tornar-se um adulto responsável. A comunicação honesta entre você, o cônjuge atual e o adolescente sobre as dificuldades que ele enfrenta com a outra família, discutindo maneiras de lidar com o conflito, pode ser uma experiência de aprendizado para o adolescente. Receita para ter uma família mista forte. Em resumo, permita-me enfatizar os 4 ingredientes fundamentais para uma família mista saudável. Para aumentar a eficácia desses 4 ingredientes, ensine aos membros da família as principais linguagens do amor uns dos outros. Primeiro e mais importante, demonstre amor incondicional. Os pais devem dar o exemplo ao amar incondicionalmente um ao outro e também a todos os filhos da família. A mensagem que o adolescente e os filhos mais novos ouvirão é: amamos vocês, não importa o que aconteça. Não diga ou insinue com suas ações. Só amaremos vocês se forem gentis uns com os outros, se fizerem o que mandamos e se nos amarem também. Qualquer coisa aquém do amor incondicional não é amor verdadeiro. Todo adolescente precisa saber que existe alguém que tem grande apreço por ele e o considera importante. Dar ao adolescente presentes, toques físicos afetuosos e apropriados, atos de serviço, tempo de qualidade e palavras de afirmação são as 5 maneiras fundamentais de expressar amor incondicional. O adolescente precisa ouvi-lo falar as 5 linguagens do amor, mas precisa de doses maciças de sua principal linguagem do amor. Segundo, seja justo. Lembre-se de que ser justo não é fazer tudo exatamente da mesma forma. Mesmo no caso de seus filhos biológicos, cada um deles é diferente. Uma vez que são diferentes, aquilo que faz um deles se sentir amado talvez não funcione para outro. Se presentes forem a linguagem do amor de um adolescente e tempo de qualidade for a linguagem de amor do outro, e você der a cada um deles um presente de valor igual, um receberá muito mais que o outro em termos emocionais. Ser justo significa buscar suprir igualmente as necessidades singulares de cada criança ou adolescente. Terceiro, envolva-se. Demonstre interesse pelo mundo do adolescente. Vá a todas as atividades que puder, mostre interesse pela vida escolar e social dele, ouça suas ideias, desejos e sentimentos. Em resumo, entre no mundo dele e passe tempo ali. Pesquisas mostram que a maioria dos adolescentes quer ter mais tempo com os pais. Quarto, disciplina. Adolescentes precisam de limites. Pais cuja atitude diz: você é adolescente, faça o que quiser, o estão incentivando ao fracasso. A vida sem limites logo se torna uma vida sem sentido. Pais que amam definem limites para proteger o adolescente do perigo e para orientá-lo de modo que desenvolva autocontrole com responsabilidade. Se os pais na família mista se comprometerem com esses fundamentos, terão condições de criar relacionamentos familiares saudáveis.